Fala, gente boa! Bom, eu tinha falei tanto, né, do vídeo anterior a respeito daquela leva de imigrantes, né, que veio através do navio veleiro Commerce, né, que acabou chegando em São Francisco em 2 de agosto de 1855, né? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, então, dessa leva de imigrantes que chegou por esse navio, teve algum que mais tarde acabou se tornando um figurão, alguma pessoa importante em Joinville? Bom, ah, um desses que viriam, entre aspas, a serem, entre aspas, famosos, né, foi a família Hefferner, né? E quem eram os Hefferner, né? Era o CFG Hefferner, né, que tinha 25 anos, em 1855 era tintureiro, né? E o nosso amigo C, popular Cezão, né, o Cezão Hefferner, ele acabou imigrando junto com a noiva, né, que era a Johanne Brockmann, que era, não consta a idade dela, né? Minto, ela tinha 21 anos, tá? E o Cezão e a noiva dele, eles tinham um filho, tá? Um filho de um ano de idade, tá? O filho deles era o Edward Hefner, né? Como eu disse, né? Os dois eram embora, né? Eles já tivessem um filho, eles ainda eram noivos, né? Bom, eles acabaram se radicando, né? Os Hefner, eles acabaram se radicando na Paraty-Strasse. A Paraty-Strasse seria equivalente hoje à Rua Copacabana, no bairro Floresta. Inclusive é uma rua próxima, né, muitíssimo próxima, da onde mora esse mal acabado que está conversando aqui com vocês, tá? Bom, mas por que essa família, os Hefner, o que eles fizeram para serem tão, entre aspas, famosos? Bom, um membro dessa família, o Hercílio Hefner, ele foi 2 vezes presidente do Caxias, tá? O primeiro mandato dele foi em 1957 e o segundo e o outro mandato dele, do Hercílio Hefner, foi em 1962, né? Bom, e que outras pessoas famosas, entre aspas, que acabaram vindo por esse navio, tá? Bom, uma dessas famílias que vieram por esse navio foram os Stan, tá? Os Stan, eles eram procedentes da Suíça, tá? Só um instante. Bom, eles eram naturais, tá? Eles eram procedentes de uma cidade chamada Tübingen, né? Repetindo, eles eram da Suíça, tá? Bom, eles acabaram se radicando ali nas proximidades, o que seria equivalente hoje à esquina da rua Itajaí com a rua Dom Batista. Então, eles se radicaram ali nos arredores, né, no entorno do antigo porto, né, do porto, aquele que viria a ser o porto do mercado, né, o porto do mercado público, né. Bom, só um instante, tá? Eram 6 pessoas, tá? O casal, né? Que era o Johann, que era assim, que tinha nessa ocasião, o Johann, ele tinha 51 anos de idade, né? E ele era agricultor. A esposa, Elisabetta, era 2 anos mais velha do que ele, tá? E os 4 filhos, as idades deles, tá? Variavam entre 7 anos e 15 anos, né? Que eram o George, que tinha 15 anos, a Ana tinha 12 anos, o Jacob tinha 10 anos de idade e o filho, o caçula, né, desse casal, do Johann e da Elisabeth Stan, era o Franz. Franz, ele tinha 7 anos de idade. Repetindo, eles eram suíços, né? Bom, infelizmente o Johann, ele acabou indo a óbito em 1856, né? Ele foi, para ser mais exato, no dia 16 de novembro de 1856, ele veio a óbito vítima de afogamento, né? Então ele teve um final bastante triste, um final bastante trágico, né? Já ela, né, a esposa, Elisabetta, ela só veio a falecer em 1882, tá? A Elisabetta, logo depois que o esposo acabou falecendo, a Elisabetta ela acabou montando um café, né, na própria casa, na própria residência onde ela vivia, tá? Esse café era um café bem movimentado, né?
E no caso, né, os frequentadores desse café, eles pagavam R$ 2.000, né, é, dois vinténs, né? Esse era o preço do café, né? E além do café, era servido um pão, tá? O pão era uma cortesia da casa, ou seja, o pão saía de graça, né? Além dessas duas famílias que eu citei, né? Os Hefner e os Stam, um outro famoso, entre aspas, que veio por esse navio, tá? Foi o August Stock, tá? O August Stock, ele era procedente da Prússia, do reino da Saxônia, né? Já irei aqui me situar para vocês, né? O Friedrich August Stock, né? Esse era o nome completo dele, tá? Naquela ocasião, ele tinha 22 anos de idade, né? E ele era açougueiro, ele era procedente de Rhein-Neckar, né? Como eu como eu acabei de mencionar, essa cidade de Rhein-Neckar, ela fazia parte do reino da Saxônia, né? Bom, ele nasceu no dia 22 de agosto de 1833 e faleceu no dia 31 de janeiro de 1907, né? Ele vivia no que hoje é a Rua 15 de Novembro. Mais tarde, ele acabou se mudando para aquele local, né, aquele prédio que fica atrás da estátua da bailarina, né? Os moradores, né, eu acredito que praticamente todos vocês, né, devam se recordar que nos anos 70, até parte dos anos 80, nesse local que eu estou mencionando, nesse prédio, né, que fica atrás da estátua da bailarina, né, ali funcionou o Gogó da Ema, né? Caso não esteja enganado, era o Gogó da Ema, que era um dos points, né, um dos locais de encontro da juventude joinvilense dos anos 70 e 80, né? Ali, durante muitos anos, ali foi a casa e o açougue do August Stock, né? O August Stock, ele chegou a ser vereador, né? Inclusive, ele foi presidente da Câmara de Vereadores no dia de 7 de janeiro de 1877 até 11 de janeiro de 1881, né? Só a título de curiosidade, ele acabou sendo eleito em 1873, em 1876, né? Ele acabou sendo eleito recebendo 343 votos. Embora hoje esse número, né, de 343 votos seja considerado um número bem inexpressivo, né, naquela época, praticamente 150 anos atrás, era uma votação bem considerável, né? Por ter sido o candidato a vereador que recebeu mais votos, né, ele automaticamente acabou sendo empossado como presidente da Câmara de Vereadores. Uma coisa que eu quero frisar, tá? Ele não foi prefeito. Repetindo, o August Stock, ele foi presidente da Câmara de Vereadores, tá? Essa função, essa figura do prefeito, ela só veio a ser criada em 1890. Então, até 1890, não existia no Brasil o prefeito, a figura do prefeito, que o nosso amigo Augusto, ele foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores, tá? E as decisões, elas eram tomadas de maneira colegiada, então não havia uma palavra final. A palavra final era, sim, da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores como um todo, tá? Não havia o prefeito, tá? Bom, aconteceram muitas coisas nesse período, entre 1877 e 1881, né? Em 3 de maio de 1877, Joinville foi elevada de vila a cidade, tá? Mas vocês devem estar se perguntando, mas qual foi a alteração, qual foi a mudança que houve em Joinville graças a essa elevação do status de vila para o status de cidade? A resposta, praticamente nada, tá? Ou melhor, aconteceu sim, tá? Ao invés de ter 7 vereadores, Joinville passou a ter 9 vereadores. Algo que eu tenho que frisar, tá? Na época, vereador não recebia salário, tá? Sim, já houve um tempo no Brasil que político não tinha salário, tá? Ele não recebia salário, tá? Uma outra mudança que houve, tá?
é que houve um aumento no imposto. Tá? Então, essas foram as únicas alterações, as únicas mudanças que aconteceram graças a essa mudança de status, né? De vila para cidade. Tá? A partir de 1880, um navio, né, uma pequena embarcação, passou a ligar Joinville com São Francisco, que era o vapor Babitonga, né? Inclusive, eu irei mostrar a foto aqui do Babitonga para vocês, né? Que o Babitonga era essa embarcação aqui, tá? Repetindo, o serviço dele, tá? O Babitonga, ele começou a entrar em operação, tá? Em 1880, e ele esteve em operação até por volta de 1930, tá? Então, esse aqui é o vapor Babitonga aqui para vocês, tá? A viagem que ele fazia entre Joinville e São Francisco, ela demorava em média, tá? 2 horas e meia, tá? Então, esse era o tempo de viagem entre Joinville e São Francisco, 2 horas e meia, tá? E ele tinha capacidade para 30 passageiros, tá? Então, o vapor Babitonga aqui para vocês, tá? Bom, em 1880 ainda houve uma enchente terrível, tá? Toda a região central de Joinville foi atingida, né? Por essa enchente, né? E houve um caso bem curioso, né? Isso em 1877, né? 5 dos 9 vereadores, né? Eles acabaram votando por uma lei, tá? E essa lei, ela criou, tá? Um imposto único de R$ 8.000, tá? Antes haviam 2 impostos, tá? As carruagens, as carroças mais simples, né? Elas pagavam R$ 3.000, tá? E as carroças mais luxuosas, os proprietários das carroças mais luxuosas, eles pagavam um imposto no valor de R$ 8.000, tá? Então, por essa lei de 1877, esse imposto ele foi unificado. Só que havia um porém. Essa lei ela foi sancionada à revelia, ou seja, sem a autorização do governo de Santa Catarina. Então, a Constituição da época ela determinava que todas as leis municipais, todos os impostos municipais, antes de serem aprovados, eles teriam que ter a autorização da Assembleia da província, né? O que não houve nesse caso, tá? Então, esses 5 vereadores, incluindo o August Stock, eles acabaram sendo suspensos, acabaram tendo o mandato cassado durante um mês, tá? Então, do dia 15 de outubro até o dia 19 de novembro, o August Stock e mais 4 vereadores, eles tiveram os seus mandatos suspensos, tá? Nesse período de 1 mês e 4 dias, tá? O presidente da Câmara de Vereadores foi o Karl Monick, tá? Só para encerrar o vídeo, né? O que eu teria para mostrar a vocês agora, tá? É uma foto justamente do August Stock, tá? Então, esse aqui para vocês, né? Apresentando aqui para vocês o August Stock, açougueiro e vereador de Joinville, tá? Então, esse aqui foi o August Stock, tá? Sim, tem mais uma gravura aqui para mostrar para vocês, né? Na verdade, já tinha mostrado essa foto já em outras ocasiões, né? Eu tinha falado, né, para vocês daquele prédio que fica atrás da estátua da bailarina, né? É esse prédio aqui, tá? Então, essa aqui era a residência e, ao mesmo tempo, o açougue, né? Do August Stock. Era aqui que ele morava, tá? Então, vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está longo pra caramba, já está ficando chato e tudo mais, né? E como sempre, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!